Olá, internautas que acompanham o site Toledo News. A gente volta para mais um bate-papo da nossa série de entrevistas com os candidatos a deputado federal e deputado estadual aqui do município de Toledo. E nesse momento a gente recebe Kellen Piccoli, candidata a deputada federal pelo Partido Novo. Seja muito bem-vinda, Kellen. Muito obrigada, Carol. Obrigada pelo convite. Então, Kellen, para começar, conta um pouco mais sobre você, sobre a sua história. Então, eu sou natural do Sudoeste do Paraná, tenho 31 anos, acho que eu sou a mais jovem das candidatas aqui de Toledo, e é um orgulho para mim representar a renovação política. Eu não tenho histórico político, sou gestora de TI, tenho formação em gerenciamento de TI, em área de infraestrutura de TI e governança, e comecei a acompanhar a política desde cedo, gosto muito de política, já discutia na escola, a gente não tem muita situação de grêmio estudantil no interior, mas a gente tem algumas conversas e diálogos, principalmente com professores e colegas. Eu me filiei ao Novo no ano passado, mas já acompanho o partido há bastante tempo. Ele tem apenas 7 anos de homologação junto ao TSE, mas acompanho o partido há bastante tempo. E em virtude do meu histórico em TI, meu histórico em implantação de sistemas que eu tenho, acabei me interessando um pouco mais e gostaria de fazer parte, o que a gente sempre fala, sair da indignação, partir para a ação. E assim eu participei do processo seletivo do Novo, para me colocar à disposição da sociedade como deputada. O Novo tem essa questão do processo seletivo que você citou. Como que funciona esse processo? Sim. No momento em que você se torna um filiado, você já recebe o convite para participar das eleições, sejam as municipais, a federal, né, a eleição presidencial e do legislativo nacional. A gente faz um curso, a gente tem que passar por um curso onde a gente vê sobre legislatura, políticas públicas, ciência política, entre outras questões. Depois desse curso, você tem que fazer uma prova. Essa prova é bem pesada mesmo, ela leva em torno de 1 ou 2 horas sobre esse curso. Depois a gente tem um processo seletivo, uma entrevista com o Diretório Nacional, onde é como se fosse um gestor contratando um funcionário, porque um político nada mais é do que um funcionário. A gente faz, depois disso, leva uma documentação para mostrar se ele passar na entrevista, na prova, uma documentação para mostrar que o candidato realmente é ficha limpa. No registro de candidatura, o TSE pede, eu acho que 3 ou 4 certidões. O Novo pede quase 8. É o dobro para mostrar realmente que o candidato ele tem um histórico limpo, não passou por nenhum tipo de, não cometeu crimes, enfim. E porque todos os filiados são ficha limpas, então os candidatos precisam representar esses candidatos. Então, todo candidato, efetivamente candidato do Novo, é um candidato técnico e um candidato bem preparado. Então, isso é um diferencial do Partido Novo. Com certeza, com certeza. É, e me conta por que você decidiu se candidatar a deputada federal. Eu trabalho com TI desde os meus 18 anos. Eu trabalho realmente desde os 14, mas trabalho com TI desde os 18 anos mais ou menos, e eu entrei trabalhando com suporte de sistema gerencial, ERP, né, sistema de nota fiscal e tudo mais. E por mais que eu fosse uma pessoa de TI, eu tive muito contato com contabilidade, registro de imposto. E gostando de política, eu me interessei muito por legislatura, para entender como as leis eram feitas. E assim, eu sempre ficava muito pé da vida, indignada. Eu via que as empresas elas passavam mais tempo pagando imposto, escrevendo imposto, ou às vezes tentando sonegar para tentar conseguir se manter em pé. Não que sonegar seja certo, mas no Novo a gente acredita que imposto é roubo e sonegar é quase uma legítima defesa. Mas essa indignação foi crescendo e depois de filiada e realmente acompanhando esses processos, eu vi que não adiantava mais ficar reclamando nas redes sociais, reclamar com os amigos, escutar o pai e a mãe, meus pais, né, falando como é difícil. Meus pais são agricultores e para os agricultores também é difícil. Depois da pandemia, a carga tributária, os preços dos insumos aumentaram muito. Então eu vi que a gente viu que nos últimos anos o cidadão resolveu se envolver mais. Só que a gente, durante um processo eleitoral, a gente desliga a TV para não escutar político falando, quando na verdade nós deveríamos pesquisar. Essa indignação, junto à possibilidade do novo
de uma pessoa que não tem histórico político, não tem padrinho político, não participa desse meio, participar da política, eu achei bacana e daí resolvi me colocar à disposição. Não é fácil, mas tá sendo uma experiência bacana mesmo. E quais são as suas principais bandeiras nessa campanha? Eu venho de uma família humilde, de 3 irmãs, onde a educação mudou a nossa vida. Mesmo estudando sempre em escola pública, eu só fiz graduação porque eu consegui uma bolsa e por mérito mesmo, né, por estudo. A educação, para mim, é uma pauta muito importante, principalmente a educação básica, desde a creche até o ensino médio. A educação básica, a educação técnica e profissionalizante vai preparar o jovem para já entrar no mercado de trabalho mais rápido e com uma remuneração melhor. A educação básica, creches e escolas fundamentais, administradas principalmente pela iniciativa privada, para ter uma qualidade de ensino maior, onde realmente a gente vê retorno. A administração das escolas públicas, elas hoje em dia não refletem o investimento que tem. Essa possibilidade das crianças aprenderem mais, aprenderem melhor e com conteúdos que realmente façam diferença. Ensino financeiro, ensino sobre leis, coisas que a gente não vê e, na verdade, é o que o cidadão deveria saber, também vão possibilitar as mulheres a sair mais para o mercado de trabalho. A pandemia ela trouxe uma diferença muito grande de como a mulher teve que sair do trabalho, um espaço que ela já tinha conquistado para poder cuidar dos filhos. Então, a educação é uma das minhas principais pautas. E uma outra pauta, pela área onde eu atuo hoje, eu trabalho numa indústria do agronegócio, como gestora de TI. Os meus pais são agricultores. A economia do interior vira em torno da agricultura, da pecuária. O agronegócio também, para mim, é uma questão de importância econômica, importância para a geração de empregos. Então, a gente precisa abrir o comércio, trazer um livre comércio para a agricultura e também trazer mais tecnologia. A gente vê a Europa utilizando insumos defensivos agrícolas que no Brasil é proibido, por uma questão de, provavelmente, lobby. Então, a agricultura, a pecuária, o agronegócio devem estar sempre dentro da pauta de um candidato e de um eleito aqui do interior, sem dúvida nenhuma, no estado do Paraná como um todo, visto a potência que é para o agronegócio, tanto no mercado interno quanto na exportação. Você puxou essa questão do agronegócio. Toledo é um dos municípios mais pujantes do Brasil no agronegócio, tem o maior VBP do Paraná aí há quase 10 anos, e a gente vê muito da nossa safra, principalmente indo para o exterior. Como fazer essa riqueza ficar aqui no Brasil também? Eu não acredito que o fato dos grãos, principalmente, né? A gente tem grãos e a pecuária de corte indo para fora, foi isso que manteve a nossa balança econômica. A gente tem uma educação pobre em economia que nos faz achar que os preços dos alimentos estão altos porque o alimento está indo para fora. Isso não é verdade. O Brasil ele produz tanto para o mercado interno quanto para o mercado externo. O que a gente precisa fazer é com que as matérias-primas que vão também tenham uma economia de transformação que façam com que o alimento se torne barato. Não falta comida no Brasil, falta logística para distribuir. O alimento só é caro em virtude da quantidade de impostos. E os impostos só existem para manter a máquina pública. Por isso a necessidade de uma reforma administrativa. Não adianta querer fechar o mercado. Veja o que aconteceu na Argentina. O governo fechou o mercado, fechou a exportação e a inflação lá está em 100% e os juros estão em 80%. A gente não quer que isso aconteça. A gente tem que produzir mais, por isso a necessidade de tecnologia, para conseguir alimentar ainda mais o mundo, mas trazer investimentos de logística e investimentos para que a gente consiga fazer essa distribuição de alimentos e menor perda, né? Porque a gente também joga fora muito alimento. Não obstante, hoje no mundo, as pessoas elas morrem menos por inanição do que por obesidade, por problemas de alimentação errada, enfim. É uma questão de logística, é uma questão de distribuição. E reduzir o alimento, a gente só vai reduzir se a gente reduzir o preço, né, do alimento, a gente só vai reduzir se reduzir a carga tributária com uma máquina pública menor. Como reduzir essa carga tributária? Através de projetos de lei na Câmara Federal, através de contato com o presidente, com governadores? Como que faz para tentar reduzir isso? A gente teve, durante esses últimos 4 anos, nesse governo, uma proposta de reforma administrativa. O problema é que sempre que entra nesse tipo de discussão,
tenta-se deixar algumas áreas de fora. Qual foi a primeira área que eles tentaram deixar de fora? O jurídico. Quem mais ganha bem no Brasil, não é bem o correto o termo, mas das 20 profissões mais bem pagas no Brasil hoje, 16 são da área jurídica, de pessoas concursadas. Elas ganham muito bem e elas ganham um monte de benefício. Um deputado estadual, federal ou um senador ganha super bem, ganha como um CEO e como deveria ganhar realmente, eles são administradores, mas aí é vale terno, é vale saúde, é vale moradia. Quando a pessoa que eu, você, a gente está pagando aluguel, está pagando o financiamento de uma casa, e o deputado, além de ganhar 30 e tantos mil reais, ele ganha um vale moradia. Esses benefícios precisam acabar. Se o cidadão, se a iniciativa privada vive com um salário e às vezes com vale alimentação, vale refeição, por que um deputado não pode viver assim? Uma outra questão também são cargos que, como datilógrafos e cargos que já não são mais realmente ocupados, precisa haver a possibilidade de remanejamento. Dessa forma, a gente consegue reduzir o número de cargos. Cargos comissionados também são problemáticos. A gente teve esse ano na Assembleia Estadual 500 e poucos cargos aí que vão gerar um gasto maior, muito maior, de quase 190 milhões para o Estado, e quem que vai pagar essa conta? Então, roubando menos, com menos corrupção e pagando o público de acordo com o que recebe o privado, que a gente reduz a carga tributária. É muito benefício, principalmente para políticos e juristas. E a iniciativa privada que realmente paga a conta, que é você, o cidadão que trabalha, o empreendedor que emprega, é quem está pagando a conta dessas pessoas. Você, caso eleita, você vai abrir mão desses benefícios? Sim. Além de não usar fundo partidário, nosso partido, o Partido Novo, ele vive de contribuição dos filiados, sem um centavo de dinheiro público. E os nossos dirigentes, o pessoal que é voluntário mesmo, ele não está recebendo salário, ele está lá porque acredita na causa. Então, além de não usar fundo partidário, a gente não usa fundo eleitoral. Então, eu estou fazendo a minha campanha com o investimento meu, dos meus amigos, das pessoas que acreditam no meu trabalho, nas minhas ideias. A gente também assina um contrato que vai abrir mão de parte dos assessores, porque é muito assessor também, é muito cabide de emprego, e de todos os benefícios, mantendo apenas o salário. Como eu disse, já é uma ótima remuneração. Abrindo mão desses benefícios, tanto do fundo eleitoral como de auxílio terno e tudo mais, esse dinheiro ele volta para a máquina pública, ele pode ser utilizado de outra forma? O fundo eleitoral, ele acaba ficando, fundo partidário, se não me engano também não, eles acabam ficando em uma conta de investimento, porque parte desses investimentos não, a lei não deixa devolver para o Tesouro. No caso dos benefícios, sim, volta para o Tesouro Nacional, ele pode ser investido de alguma outra forma em saúde, no que deveria realmente ser investido, saúde, segurança pública e educação, que já é uma conta muito alta para ser paga. Hoje o único hoje a única coisa que não pode ser devolvida e que o Novo investe realmente é um fundo que é voltado para mulheres na política, onde o Novo eu acho que usa melhor do que qualquer outro partido. Ele investe em educação para as filiadas, para as mandatárias e para pessoas que a gente queira indicar os cursos. Por exemplo, parte do fundo desse ano foi investido num curso de ciência política, onde eu pude convidar todo mundo que eu queria, todas as mulheres que eu queria que tivessem interesse para participar desse curso de forma gratuita. Então, qual a melhor forma de investir um valor que realmente deveria estar indo para educação, saúde? Em educação, para conseguir trazer mais mulheres para a política. Não necessariamente para serem candidatas, mas para talvez participar da retaguarda da campanha, né? Como uma voluntária, como uma pessoa de rede social aí das campanhas, enfim. Uma questão que a gente tem sofrido nos últimos anos, Toledo sempre teve representantes na Câmara Federal e na Câmara Estadual. Agora, nos últimos anos, se perdeu essa representatividade. Como você enxerga essa questão? A gente vê, eu venho de uma cidade onde realmente tinha um representante, nem sempre isso é utilizado da forma como deveria, para trazer recursos de forma qualificada. Mas a gente vê que Toledo, ela evoluiu em virtude dessas representações. É importante sim ter, mas é importante que esses valores sejam investidos em projetos. Uma coisa bacana que eu vi em Toledo e que, conversando com outros candidatos, a gente não viu em muitos municípios, é o envolvimento
de entidades e da mídia também, né, como as rádios, os websites, se envolvendo e cobrando dos deputados. Só aconteceu essa evolução. A Toledo só tem um dos maiores PIBs do agronegócio em virtude da cobrança da sociedade. Isso é muito legal. E a gente só vê que as cidades evoluem em virtude da cobrança das instituições e da cobrança dos eleitores. Cidades menores, cidades mais afastadas, a gente vê no norte do Paraná, onde tem uma grande polarização, Maringá e Londrina principalmente, e os outros municípios, eles estão são um pouco mais precários e sem emprego mesmo, né? Então é difícil uma cidade evoluir se a economia não gira. Isso mostra quão importante é o eleitor cobrar. E a gente precisa eleger bons candidatos, bons políticos, para poder cobrar depois e esse candidato ele não aparecer só durante as eleições. Eu acredito que a região ela vai ser muito bem representada. Com certeza a gente vai conseguir colocar alguém do novo lá e trazer realmente emendas para as cidades de forma técnica. Uma questão que envolve também a logística e essa questão da representatividade é a Ferroeste, que também envolve uma nova tecnologia, uma nova forma de transporte. E Toledo, a princípio, pode ficar fora do Porto Seco ou de um terminal por conta dessa falta de representatividade. O que você pensa sobre isso? É inaceitável praticamente, dá para se dizer, que um dos maiores PIBs, que tem uma das poucas cidades no Paraná, que tem uma logística tão boa no interior. A gente só consegue ter a produção que a gente tem porque realmente o interior ele é asfaltado, você não tem perda nesse processo de transição entre a terra até as cerealistas, né? Tem que haver uma briga sim, porque levar para Cascavel ou levar para a cidade que for, a gente também vai ter perda. Vai ter que ser uma briga realmente da sociedade cobrar a Câmara Municipal. Não tem tanta intervenção, mas ir buscar lá em Brasília, ir buscar aqui na Assembleia Legislativa do Estado, mobilização social e realmente dos representantes. A gente não tem uma economia melhor no Paraná em virtude das rodovias. Isso é fato. Todo mundo sabe. Não é só o preço do pedágio, é o fato de não ter áreas duplicadas. A gente vê muito acidente, então trânsito também é uma questão de saúde pública. Trazer a vinda do aeroporto, um aeroporto de qualidade que a gente não via isso em Cascavel, já ajudou bastante a economia aqui de Toledo. Trazer a Ferroeste, cara, além de levar matéria-prima, vai trazer mais tecnologia, também vai trazer outras coisas aqui para o interior. Tem que acontecer, vai acontecer. Particularmente, se não for eleito, vou estar cobrando, vou participar o partido realmente se importa tanto, de tal forma, que a gente fez questão de ter representantes aqui no oeste do Paraná e uma representante em Toledo. Foi uma cobrança, inclusive, do partido em cima de mim, justamente por acreditar em Toledo e no tamanho de Toledo, em ter uma representante lá no Congresso Nacional. Você tocou na questão do pedágio. Ela é um tema que vem sendo debatido em Toledo, principalmente desde o último ano, quando surgiu a ideia, e provavelmente já está sacramentada, de ter uma praça de pedágio entre Toledo e Cascavel. Como trabalhar para que isso não seja tão oneroso para a população? O problema do pedágio aqui no Brasil, no Paraná é uma questão de preço. Eu acredito que poucas pessoas discordam da necessidade da intervenção da iniciativa privada dentro das rodovias. É importante. O problema é o valor. O problema são os contratos mal feitos. O governo, o Estado, né, ele deveria pensar mais em cobrar, fiscalizar contratos e não pensar em construção de Estado. A iniciativa privada, em parceria com a iniciativa pública, ela transforma muito mais. Ela faz construções muito melhores do que o próprio Estado. Eu sempre falo que o problema não são os pedágios, é o IPVA, que é um imposto em cima de outro imposto. Então, sempre pensar em reduzir impostos. E fiscalizar bem os contratos. Hoje, dentro do Paraná, nós temos duas mandatárias, que são as vereadoras de Curitiba. A Indiara, que foi a vereadora mais votada da história de Curitiba, a principal função dela e a principal função de todos os legisladores
do Paraná, do Novo, desculpa, é fiscalizar os contratos. A gente tem a preocupação, muito se fala que a medida populista que teve do corte do pedágio, onde já deveria ter sido discutido essa renovação, vai pesar lá na frente. O ano que vem, a gente tem muito receio que os contratos venham muito piores. Só elegendo bons deputados para fiscalizar os contratos, cobrar que contratos sejam justos, é que a gente não vai ter aí um pedágio, um caminhoneiro pagando de Foz a Paranaguá, ou descendo, cortando o Paraná pela 163, com a 467, pagando absurdos. Né? Além do combustível do preço que está, esses contratos precisam ser auditados pelos nossos legisladores na Assembleia Estadual. O Novo defende que o Estado ele se abra, né? Ele seja cada vez menor e que tenha essa parceria, como você falou, da iniciativa privada. Mas como fiscalizar para que essa parceria, esses serviços que passarão a ser oferecidos pela iniciativa privada sejam destinados à população com qualidade? Da mesma forma onde, em teoria, eles fiscalizam a iniciativa pública. Os contratos, eles precisam ser feitos não sempre para os mesmos. A gente tem, hoje no Brasil, a gente é capitalista, mas é um capitalismo de compadrio, onde grandes corporações, elas se mantêm sempre no poder, e aí o pequeno não consegue crescer. Os pregões, essa abertura do mercado, ela tem que ser justa, tem que acontecer mais, não tem que dar privilégios para sempre os mesmos. O número de leis que nós temos, tanto municipal, estadual e federal principalmente, fazem com que seja muito mais difícil uma empresa pequena participar de uma concorrência aí, de uma obra ou alguma coisa do gênero. Quando o Estado se preocupa menos em construir um hospital, por exemplo, e coloca isso, se preocupa mais em conferir um contrato junto à iniciativa privada, e se a iniciativa privada não executar o que está no contrato, troca, vem outra, sobra mais tempo para fiscalizar do que ficar pensando em contratar a empresa de obra, ficar pensando em contratar a empresa de equipamento. Então, façam bons contratos, preocupe-se em cobrar que os contratos sejam efetivamente realizados, se não, troca, porque quando você traz a iniciativa privada está pensando em lucrar. Então ela vai executar um contrato porque ela quer terminar esse contrato para receber no final. O público não. Se a obra demorar 4 anos, 8 anos, como vem acontecendo com as nossas rodovias hoje, 20 anos, como acontece com o hospital regional, o próximo vereador, o próximo prefeito, o próximo deputado, ele vai falar: eu vou terminar essa obra, eu vou terminar essa obra. E a obra não termina. Essa mesma questão para obras, eu trago para a educação. Quando você tem um colégio, a gente tem ótimos colégios. Toledo é referência em educação. Quando você tem um colégio privado, administrado pela iniciativa privada, a família que tem condição de pagar, se aqui não tiver bom, ela vai para o outro. É a mesma coisa em qualquer área privada. Se não funciona numa, a gente troca. Se um colégio público for administrado pela iniciativa privada e não ter resultado numa prova Paraná, num PISA, troca a administração. Então, por isso que o livre mercado é tão importante, ter opção. Quanto mais livre mercado, os concorrentes eles se preocupam em qualidade e em baixar preço. Você é da área de tecnologia. A gente vê um problema muito grande no Estado quanto à questão tecnológica. A gente vê serviços prestados pelo Estado através de aplicativos de internet que você não consegue utilizar, está sempre travando, sempre dificultoso. Como fazer o Estado se tornar mais tecnológico e que isso seja um serviço de qualidade? O Paraná ele é até pioneiro em muitas áreas de tecnologia. A Celepar ela é um exemplo onde a tecnologia ela funciona, em teoria, muito bem. Mas é muito caro você desenvolver. Então, o profissional de tecnologia ele também é muito caro. Quando você tem parcerias privadas, público-privadas, onde o Estado preocupa-se em fiscalizar e traz isso, leva isso para a iniciativa privada, o desenvolvimento, você tem sempre um serviço de maior qualidade. O que não pode acontecer é o que aconteceu, por exemplo, na cidade de São Paulo, onde eles quiseram derrubar o iFood, por exemplo, né? Essas empresas de delivery,
e criar um delivery municipal. Cara, tá funcionando no mundo inteiro o aplicativo. Funciona muito bem. Por que que o Estado tem que se preocupar em desenvolver aplicativo? Onde não é só desenvolver o aplicativo, é se preocupar com a LGPD, com a segurança dos dados do consumidor e assim por diante. Então, a gente vê uma questão bem legal, por exemplo, em Minas Gerais. Minas Gerais é governada hoje por um eleito pelo Zema, que é o melhor governador do Brasil, é governador pelo Partido Novo, e com tecnologia ele conseguiu reduzir muito a burocracia do Estado. Por exemplo, como que você identifica uma empresa? Pelo KENAI. O Corpo de Bombeiros, a prefeitura, cada um tratava o código da empresa de uma forma. Centraliza isso a partir de tecnologia. A pandemia trouxe, em 4 meses, a evolução de quase 10 anos em tecnologia. Passou a pandemia, a gente está tendo um retrocesso. Está tendo um retrocesso muito grande. Por quê? Porque o Estado ele se preocupa em burocratizar para dizer que vai legalizar. Quanto mais burocracia, mais corrupção pode existir. A gente tem que trazer a tecnologia, certificados digitais, sistemas de qualidade, desenvolvido com segurança, sempre se preocupando com a segurança dos dados do cidadão, e isso se faz com iniciativa público-privada, fiscalizando contratos, mas trazendo as melhores empresas para desenvolver com contratos de acordo com o que o mercado realmente paga. Não esses contratos absurdos e gigantescos que a gente vê que o Estado acaba pagando. Como que está a questão da viabilidade da sua candidatura? Quantos votos você imagina que sejam necessários para ser eleito? A gente tem no Brasil, e pouca gente sabe, a gente acaba não conhecendo, né? Eu digo que pouca porque foi a pergunta que eu mais recebi. Quantos votos precisa? Como a gente tem uma média, né? O número de partidos pelo número de votos válidos. Não é fácil para um partido pequeno, realmente. A gente tem hoje, se não me engano, 29 candidatos. Então, é a média, né? É a somatória desses votos. O Novo precisa de 170, 180 mil votos para eleger uma cadeira. Mas a gente acredita fortemente que a gente vai conseguir colocar uma cadeira no Congresso Nacional. Não é pouco, porque hoje, com 8 eleitos, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo e Minas Gerais, isso acho que são esses estados, já tem representantes, e a gente conseguiu, com a força desses nossos eleitos, aprovar a telemedicina, que foi um projeto do Novo, o Código de Defesa do Empreendedor é do Partido Novo, está correndo aí, a lei do gás, a nova lei do gás, o marco do gás, né? O marco de transporte marítimo também foi aprovado também com força do Novo, reforma da Previdência, reforma trabalhista. Vejam que é sempre abrir o Estado, reduzir o capitalismo de comprador e trazer o livre mercado para dentro do Estado só com 8. Imagine que se a gente conseguir aí colocar mais cadeiras. Então, é realmente um número grande de votos. O Paraná ele tem um número de eleitores muito menor que outros estados, mas com a força dos candidatos do Novo, a gente é muito bem acolhido. Tenho certeza que a gente vai conseguir fazer algumas cadeiras, tanto no Congresso Nacional quanto no Legislativo, para poder, em 2024, abrir ainda mais aqui no Paraná cadeiras municipais, né, eleições majoritárias com prefeito e vereadores, e reduzir sempre o Estado e trazer liberdade para o cidadão. Um problema que a gente já vê há muitos anos aqui na cidade de Toledo é a questão do hospital regional, uma estrutura grande, imponente, e já fazem mais de 10 anos que não atendeu um paciente sequer e já está passando por reformas. E o que fazer para que essa estrutura seja aberta o quanto antes e atenda a população local? Eu volto de novo para a parceria público-privada. O Estado ele não tem que se preocupar com obra. Já é difícil a gente fazer uma obra em casa, já é difícil construir, fazer uma obra dentro de uma empresa. Imagina o Estado que tem que se preocupar com toda a burocracia que as legislaturas colocam. O hospital regional ele vai sair no momento em que o Estado privatizar, ou não privatizar, mas vir com uma parceria público-privada de administração. São praticamente 20 anos que aquilo sai de projeto para realmente construção. Eu lembro que quando eu cheguei em Toledo, falava-se sobre até as macas não passavam nas portas. Gente, isso é inadmissível. É uma população grande, não é só a população de Toledo, é toda uma região onde não é viável construir um hospital desse porte,
essas pessoas podem vir aqui, elas precisam ser atendidas. O SUS, ele tem que vir de parcerias privadas. De novo, o Estado se preocupa em fiscalizar, entrega isso na mão de quem realmente sabe administrar, de empresas que se preocupam em prestar qualidade, porque é só assim que elas vão receber retorno financeiro, e aí o hospital vai sair. É realmente um descaso com a população, principalmente em tempos de pandemia, em tempos onde outras pandemias, fala-se, né, sobre outras doenças que vão surgir, vírus, enfim, isso não sair. É realmente um descaso. Para encerrar, o que esperar da Kellen Piccoli caso eleita deputada federal? Pode-se esperar brigar pela população, pela educação, redução do Estado, reforma administrativa, reforma do processo, Código Penal e Código do Processo Penal, onde a gente teve uma tentativa, um projeto muito bacana do ex-ministro Sérgio Moro, em que pensava assim nas mulheres, em que pensava assim nas crianças, em que pensava que crimes hediondos e crimes de corrupção fossem realmente e efetivamente punidos, prisão em segunda instância, mas principalmente trazer liberdade para o empreendedor e para o cidadão em geral, onde a máquina pública não vai ficar esmagando o peito do cidadão, do trabalhador, para viver melhor, para viver mais aberto. O Estado, se ele não incomoda, ele já ajuda bastante. E é por isso que eu vou brigar. Fiscalizar, com certeza, e trazer projetos de liberdade para o cidadão. Liberdade econômica, menos impostos, uma educação de maior qualidade, privatizar o máximo de estatais possíveis para trazer retorno e o Estado pensar em educação, políticas públicas e saúde. Já é bastante coisa para se pensar. Kellen, a gente agradece a disponibilidade de vir conversar com o nosso público, com os nossos internautas, com a população de Toledo e região. Nosso muito obrigado. Eu agradeço. Pensem bem. Se puder me dar licença, eu gostaria de falar meu número para o pessoal. Pode falar. Votem 3012. Vamos trazer uma pessoa que trabalhou na iniciativa privada durante 16 anos, praticamente, que conhece o poder da tecnologia, o que a gente pode fazer para melhorar a nossa vida. Agradeço muito a oportunidade de estar aqui conversando com todos e votem com consciência aí domingo. Essa foi Kellen Piccoli, candidata a deputada federal aqui de Toledo pelo Partido Novo. As entrevistas com os candidatos aqui de Toledo estão sendo disponibilizadas nas nossas redes sociais, no nosso site e também no nosso canal no YouTube. Então se inscreva lá e até a próxima. Toledo News, informação para quem gosta de verdade.